Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai estar falando agora sobre suporte e resistência. O que seria isso? Suporte, imagina um piso, assim como na linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa, nós temos suporte e resistência, só que não em uma determinada direção, e sim reto. Suporte é quando o preço tende a vir caindo, bater, voltar a subir, bater e voltar a subir. E resistência é ao contrário, é como se fosse o teto, como se fosse lá a LTB. O preço ele tende a subir, bater, voltar a cair, subir, bater e voltar a cair. Vamos ver isso aqui agora no gráfico, então, na prática, como que seria. Observem aqui. Aqui foi um ponto onde o preço parou de subir, uma região onde o preço parou de subir. Ele vinha subindo, ele parou aqui e voltou a cair. Notem que depois, quando ele volta naquela região, ele sente a resistência e volta a cair. Significa dizer que em um futuro, se por acaso ele voltar aqui, ele tende a bater e voltar a cair. Por que eu sempre falo tende? Porque o mercado ele é dinâmico, pessoal. Claro que vai depender de várias outras coisas que vão estar te orientando, vão estar te dizendo se o mercado realmente vai para ali e vai voltar a cair. Nunca é 100%. Vai ter outras coisas que você vai ter que analisar. Mais para frente a gente vai aprender sobre isso, que se realmente aquela região ali é uma resistência. Aqui, por exemplo, o preço ele vinha subindo, bateu, caiu, voltou a subir, bateu e caiu. Então, tornou-se uma resistência. E mais para frente a gente vai descobrir o porquê que isso aqui acontece, ok? A princípio vamos pelo básico. Resistência é quando o preço bate e não consegue depois ultrapassar aquela região. Ele bate e volta a cair. Se por acaso aqui ele voltasse a subir, ele tende a bater e também voltar a cair. Beleza? Então essa é a resistência. Tá, e o suporte? O suporte nada mais é que o contrário. É uma região onde o preço ele para de cair, é como se fosse o chão, ele para de cair, sobe e futuramente quando ele voltar naquela região, ele pode ser, ele tende que volte a subir. Observem que aqui na terceira vez que ele foi tocar, o que aconteceu? Essa região ela foi rompida, então ele deixa de ser um suporte, ok pessoal? Ainda no conceito de suporte e resistência, quando um suporte ou uma resistência ela é rompida, ela tende a se tornar a outra. Exemplo, o mercado aqui parou de cair, subiu, parou de cair, subiu, aqui ela foi rompida. Temos que tomar muito cuidado com esses rompimentos, porque na maioria das vezes é um rompimento falso. É um rompimento que ele vem aqui, rompe, só para poder pegar o preço mais barato, tirar o stop da galera e voltar a subir. Então a gente chama de falso rompimento. Mas por acaso nessa ocasião ele realmente rompeu, e o que acontece? Ele era um suporte. Quando ele foi rompido, note que o preço volta a subir, bate e cai. Tenta novamente subir, bate e cai. Nessa situação em específico, o suporte tornou-se uma resistência. Ah, é sempre que isso vai acontecer? Não. O mercado ele é didático e depende de várias outras variáveis e condições para isso aqui acontecer. Então ele foi rompido e se tornou, nessa situação, uma resistência. Beleza, pessoal? Então é isso. Suporte e resistência. Suporte, onde o preço tende a bater e voltar a subir, e no futuro próximo, se ele voltar novamente lá, dependendo de outras análises que a gente vai ter mais para frente, eu vou ensinar.
e voltar a mudar a direção, a subir, é ali que seria de repente uma boa oportunidade de uma compra. Então suporte, o preço bate, sobe. No futuro voltou naquela região, ele tende a bater e voltar a subir. Resistência, a mesma coisa, só que ao contrário. O preço sobe, ele bate, sente a resistência e começa a cair. No futuro próximo, ele tende a bater, sentir a resistência e voltar a cair. Então, o conceito básico de suporte e resistência é esse, ok, pessoal? Diferente, né, da LTA e da LTB, o suporte e resistência seria a mesma coisa, só que no caso da linha de tendência de baixa, por exemplo, onde o preço bate e cai, ele bate e cai, só que ele está num direcional. A mesma coisa ao contrário, se o preço está subindo, o preço está subindo, ele bate num suporte, né, no caso seria a LTA, linha de tendência de alta, ele tende a se sentir e continuar subindo, porque ele está no direcional. Na maioria das vezes, suporte e resistência é quando o mercado também está direcional, só que é o final do movimento. Por exemplo, aqui nós temos uma linha de tendência de baixa, né? E quando ele chega aqui embaixo, ele sente uma resistência, ele para de cair. Ele volta a subir, né? Aqui no caso, ó, se você parar para analisar, nós tínhamos já uma linha de tendência de baixa. Ele sentiu aqui, parou de cair, rompeu essa linha de tendência de baixa e logo engatou uma tendência de alta. Foi subindo, 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 chegou aqui e parou de subir. Então o que nós fazemos? Marcamos uma outra região aqui. Chegou aqui, ele parou de subir, rompeu essa linha de tendência de alta. Então ele se tornou uma tendência de baixa. Porém, quando ele chegou aqui novamente nessa região, ele sentiu aqui o suporte e voltou a subir. E quando ele chega novamente lá em cima, naquela mesma região, ele sente a resistência e volta a cair. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Suporte, o preço para de cair, no futuro ele tende a bater e também parar de cair. Resistência, o preço está caindo, volta a subir, ele tende a bater ali, sente a resistência e volta a cair. No futuro próximo, ele tende a bater, respeitar e voltar a cair. Lembrando que depende de várias outras variáveis que mais para frente nós vamos estar nos aprofundando. Beleza? Fechamos mais uma aula. Até a próxima.